Lá pessoal, vamos ver se agora vai aqui, que eu tô com um sério problema na internet hoje. Uma pena. Mas vamos ver se a gente consegue aqui agora. Daniel, vamos lá. Vamos lá pessoal, boa noite. Boa noite, tô com problemas na internet hoje. Minha primeira falha aqui na internet, em live. Vamos entrando. Vamos ver se agora a gente consegue. Deixa eu já chamar aqui o Edivan. A gente consegue. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhando aí a live. Tá? Vamos lá. Oi, Edivans. Cara, me Tudo desculpa, eu bem? tô com inconsistência aqui no sinal hoje. Primeira vez que me acontece Tranquilo. isso, não sei o que que é, mas Não, vamos lá. tranquilo. Se é coisas da tecnologia, né? Ela Se é facilita coisa que bastante a vida da gente, mas quando resolve incomodar, é igual o banco, né? Banco eu rezo para não ir no banco, né? Faço tudo pelo aplicativo, assim, eu só não tiro dinheiro porque não tem jeito. Mas aí, de repente, às vezes você está no último dia de pagar uma conta que você esqueceu, e naquele dia o aplicativo dá problema. Mas não, é um mas isso Estou tentando é roubar, na tranquilo. verdade, a internet do vizinho aqui, para vocês verem aqui, ó, para a gente conseguir fazer. Mas vamos lá. Bom, pessoal, a gente está atrasado aqui alguns minutinhos. Vou só pedir para vocês mais uma vez compartilhar aqui a live, tá? Quem está retornando aqui na live, compartilha que hoje o assunto é bem bacana aqui com o Edivans Pascoal. Tá? A gente vai fazer um bate-papo bem legal aí. Queria pedir para quem não segue o Edivans, vai ali em cima, né, onde está a live ali, o nome da live, Escola de Tributos Municipais de Edivans, segue o Edivans. Quem por acaso está aqui não segue a Escola de Tributos Municipais, siga a Escola de Tributos Municipais, que a gente está sempre procurando trazer aí informação bem bacana aí para vocês, tá bom? Vou dar uns recadinhos antes aqui da escola. Queria fazer um convite para vocês sobre, para quem ainda não conhece, para conhecer o Clube do Fisco, tá? O Clube do Fisco, ele é uma ação, um programa da Escola de Tributos Municipais, onde, para um grupo específico que participa desse Clube do Fisco, onde é distribuído materiais, são distribuídos alguns materiais gratuitos, alguns cursos gratuitos, tá? E também nos cursos que a escola vem a promover, está tendo aqui, para quem é membro ativo do Clube do Fisco, está tendo pelo menos 50% de desconto sobre o valor normal do curso, tá? Inclusive, falando em curso, amanhã nós vamos ter aí o curso de Corrigindo a Planta de Valores do IPTU, tá? Esse curso vai ser online, vai ficar gravado para aqueles que adquirirem via Hotmart, vão ter o acesso por até 180 dias. Esse curso, o valor dele é R$ 390, você pode dividir até em 12 vezes. E se você for membro ativo do Clube do Fisco, vai pagar só 195. Então, só esse desconto já vai te pagar aí mais de 3 meses aí, de adesão aí do Clube do Fisco. Então, vale muito a pena aí vocês fazerem parte do Clube do Fisco, tudo bem? E agora, pessoal, até acabei esquecendo, deixa eu me apresentar, né, para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Rafael Gonçalves, sou o idealizador desse projeto aqui, da Escola de Tributos Municipais. Conto com a participação de vários amigos, vários colegas que atuam, né, que militam aí na área tributária, e mais especificamente na área tributária municipal. Né? Nós já tivemos aí várias participações aí desde o ano passado, quando iniciamos no dia 19 de janeiro do ano passado. Estamos caminhando aí, levando cada vez mais conteúdos aí de qualidade para vocês. E hoje nós vamos ter aqui um assunto que eu tenho certeza que todos os municípios têm algum tipo de questionamento sobre o MEI, sobre o microempreendedor individual. Então, hoje, né, quem vai nos brindar aqui com o seu conhecimento é o Edivans Pascoal. Ele vai estar falando sobre a fiscalização do MEI, né, no caso. Ele é auditor no município de Videira, Santa Catarina. E eu vou passar, na verdade, vou passar as palavras agora para ti, Edvans, para você mesmo se apresentar, contar um pouquinho de você, da sua vida, até para o pessoal conhecer um pouquinho para ti aí. E antes de mais nada, agradecer a todos que já estão presentes aqui, muito obrigado. Um agradecimento especial a você, Edvans, por disponibilizar seu tempo aí, né, para fazer esse bate-papo com a gente aqui. Seja bem-vindo, cara, está com a palavra aí.
Fique à vontade. Obrigado, Rafael. Primeiramente, eu quero lhe agradecer pelo convite, né? E parabenizar a Escola de Tributos Municipais por disponibilizar essas lives para que nós possamos sempre estar nos atualizando, disponibilizando às pessoas os nossos conhecimentos e as nossas atividades do dia a dia e adquirindo conhecimento das pessoas que também transmitem para nós através das lives, né? Então, eu sou Edvans Pascoal, tenho minha primeira formação em administração, sou pós-graduado em comércio exterior, tenho minha segunda formação, sou bacharel em direito e tenho a minha pós-graduação em direito tributário, né? Gostaria de, antes de iniciarmos a nossa live propriamente dita com o tema da fiscalização e das atividades do microempreendedor individual, salientar que sou auditor fiscal, sou fiscal de tributos no município de Videira, Videira que fica situado aqui no meio oeste de Santa Catarina, hoje um pouquinho frio, né, mas... E você é natural daí mesmo, ou Edvans? Eu sou natural, eu sou nascido em Videira, mas eu sou filho de Iomerê, que é a cidade próxima, que olha que é município, um município emancipado de Videira. Coincidência que eu nasci aí também, cara, só nasci praticamente. Meus pais moravam, na verdade, em Fraiburgo, né, que é a cidade aí do lado, e foram aí para fazer o parto aí comigo aí em Videira, estava 2 graus no dia, então estava um pouquinho frio, só que eu praticamente não conheci. Fui voltar a Videira, acho que 2017 ou 2018, para fazer um curso ali na MARP, né, inclusive acho que você participou, e a coincidência aqui me trazendo aqui para Videira de novo, virtualmente, mas trazendo de novo aqui para Videira. Videira é uma terra muito boa, né? Bons vinhos, agora com o frio, né? Então, pessoal que não conhece Videira, já vou aproveitar para fazer um convite para conhecer Videira, né? E vim aqui apreciar os bons vinhos e a população aqui, que ela é uma população que recepciona muito bem as pessoas, tá? E dizer que estou aqui representando também toda a nossa equipe do Departamento de Tributação do município de Videira. Não é só o Edvans que está aqui, muito embora na live seja só o Edvans que está apresentando, mas representando toda a equipe do Departamento de Tributação do município de Videira, que é uma equipe coesa, uma equipe que está sempre voltada para o bem comum da sociedade, né? Está sempre de pronto para fazer atendimento ao contribuinte. Então, não é só o Edvans que faz parte dessa live, mas sim toda a equipe de tributação do município de Videira, né? E também dizer que estou aqui representando a nossa associação, a AMARP, Associação do Alto Vale do Rio do Peixe. Então, quero agraciar também a todos os demais auditores e demais fiscais ou analistas, né? Como assim, em vários municípios existem nomenclaturas diferentes, né, para o auditor, o fiscal, o analista. Então, também dizer que estou representando a Associação do Alto Vale do Rio do Peixe, a MARP, aqui, da nossa região, né? Gostaria também, Rafael, de antes de nós iniciarmos, colocar a situação de que nós, auditores, devemos sempre lembrar qual é o nosso verdadeiro papel, qual que é o verdadeiro papel do fisco municipal, que é sempre buscar a justiça fiscal. Nada mais do que isso. A lei, ela existe para todos, né? Então, o que nós queremos e temos o dever de fazer é sempre buscar a justiça fiscal, coibindo de qualquer forma a concorrência desleal, como a sonegação fiscal, a evasão de tributos, e buscar, através de todos os procedimentos administrativos fiscalizatórios, sejam eles de forma orientativa, de forma educativa, ou até mesmo de forma repressiva, que são os casos mais brandos, né, que nós fiscais, auditores ou analistas aplicamos, fazendo com que o contribuinte seja tratado igualitariamente, dentro da sua capacidade contributiva, né? Capacidade contributiva que está prevista lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal Brasileira, né? Então, antes de mais nada, nós temos que
lembrar disso, que o que se busca é sempre essa situação da justiça fiscal. E nós, como auditores fiscais, nós não podemos permitir que legislações sejam criadas com lacunas que permitam que o contribuinte A, aquele contribuinte que sempre recolhe o seu tributo de forma correta, em dia, seja prejudicado por aquele contribuinte B, né, que busca, dia após dia, burlar a fiscalização, burlar a norma tributária, sempre fazendo aquela concorrência desleal, fazendo com que retire daquela pessoa que recolhe o tributo de forma correta, o cliente, de anos e anos, porque ele está sonegando e fazendo aquela concorrência desleal. Então, é aquela situação que eu coloco e sempre coloco em todas as situações. É a justiça fiscal. O que a gente prima é sempre isso, né? Lembrar também para todas as pessoas que estão nos ouvindo, e peço desculpa que eu não cumprimentei as pessoas ainda, né? Mas cumprimentar também as pessoas todas que estão participando dessa live, né? Lembrar para essas pessoas que a ausência de um tributo recolhido de forma corretamente, ela estará prejudicando o desenvolvimento da nossa sociedade, estará prejudicando a nossa vida, porque o não recolhimento do tributo vai impactar lá na saúde, vai impactar lá nas escolas, na educação, vai impactar numa melhoria de uma estrada, que o município vai deixar de recolher o tributo, e quando você precisar de um hospital público, você precisar de um posto de atendimento, muitas vezes talvez vai faltar o recurso para comprar um medicamento, vai faltar talvez alguma situação diferente na escola para o seu filho estudar, certo? Então, o recolhimento do tributo de forma correta e bem aplicado, ele só vai trazer vantagens para o município, vai trazer vantagens para o Estado e vai trazer vantagens para a União, certo? Também dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo que sempre vai cumprir a qualquer governante a aplicação do recurso de forma correta, certo? E, acima de tudo, dizer para as pessoas também que, além de órgão arrecadador, nós, auditores, também somos contribuintes. Nós também pagamos impostos, nós também pagamos tributos, né? Então, desta mesma forma, os contribuintes também devem de cobrar dos governantes que aquele tributo, aquele IPTU que ele pagou, aquele ISS que ele pagou, seja aplicado de forma correta. Compete a ele fiscalizar e a nós também fiscalizarmos. Nós não podemos apenas fiscalizar o contribuinte, mas também fiscalizar de que o recurso seja aplicado de forma correta, né? Isso tudo vai se tornando uma questão de cidadania. E a cidadania faz com que nós também, contribuintes, devemos olhar para a nossa situação, para as nossas obrigações e estar em dia também com essas nossas obrigações. Porque não adianta também você só exigir, o fisco só exigir do contribuinte e também não cumprir com as suas obrigações, né? Então, nós temos que nos colocar também, muitas vezes, do lado do contribuinte, né? A gente sabe que o fiscal, o auditor, ele é visto com maus olhos pelo contribuinte, né? Porque, queira ou não queira, nós vivemos numa cultura de que pagar tributo é ruim, né? Muitas pessoas acham que pagar tributo é ruim, mas o tributo é aquele que vai trazer o resultado para uma sociedade melhor, né? Gostaria também de dizer que o município de Videira, ele é signatário do programa Saúde Fiscal, né? Que esse programa foi idealizado pelo Ministério Público de Santa Catarina, lá no ano de 2013, né? Com o objetivo sempre de atuar de forma preventiva, pedagógica e com o objetivo de implementar e viabilizar sempre a justiça fiscal. Com a cobrança dos tributos, fazer com que as prefeituras também procurem, através do seu corpo fiscal, coibir a sonegação
E também informar que nós temos, através deste termo de ajustamento de conduta, que nós fazemos parte do programa Saúde Fiscal, nós encaminhamos mensalmente ao Ministério Público todas as notificações fiscais que nós efetuamos durante os períodos. Né? E aí o Ministério Público vai verificar. Só fazendo um parênteses, esse programa aí de saúde fiscal, né, que o Ministério Público iniciou em 2013, se não me falha a memória, né? Exato. Ele contempla, assim, para aqueles que não conhecem, aí, principalmente para aqueles que estão na live que não são aqui do estado de Santa Catarina, que talvez não conheçam isso, ele abrange, assim, situações para melhoria de todos os tributos, né? Inclusive daqueles que costumeiramente não são cobrados, como, por exemplo, a contribuição de melhoria, que normalmente não se é cobrada, e dentre outras ações, como melhorar a estrutura da administração tributária, porque, por incrível que pareça, existem muitos municípios que não têm o fiscal, ou quando tem, às vezes, não é o fiscal concursado para ser o fiscal de tributos, é alguém designado, e isso não pode, porque isso é uma função de uma carreira típica de Estado, e tem que ser para concursado como auditor fiscal, ou como fiscal de tributos, ou independente da nomenclatura, né? Mas só esse parênteses só de... Aí, não, tranquilo. Até para finalizar essa parte introdutória, Rafael, muito bem colocada por você, o Ministério Público também, ele fez uma primeira etapa desse programa Saúde Fiscal, né? Já era para ter entrado a segunda etapa do programa Saúde Fiscal. Contudo, o que acontece? Todo mundo sabe, né, que no ano de 2020 aí começou a pandemia, então o que estava projetado e planejado para ser uma segunda etapa, ela foi postergada. O ano passado até, inclusive, teve uma live, uma reunião aí, já pontuando algumas situações. E é de extrema importância de relatar aqui, Rafael, até inclusive, salvo engano, amanhã tu vai ter um curso, né, da atualização da planta genérica de valores do referente ao IPTU, né? Bem provavelmente, acredito eu que em torno de 80% a 90%, este tributo, essa situação do IPTU e a atualização da planta genérica de valores vai estar englobada nessa segunda etapa, certo? Então é de extrema importância esse evento que tu vai realizar amanhã também, até já para todos os municípios já irem se tomando conhecimento, porque realmente a planta genérica de valores dos municípios vamos falar, é uma aberração da natureza, né? Normalmente, assim, tem cidades que às vezes é 10% realmente do valor que deveria ser, né? E aproveitando o gancho que você falou, quem quiser conhecer, anota aí, www.escoladetributosmunicipais.com.br. Vai lá, tem uma aba chamada cursos, né? E dentro dessa aba chamada cursos tem alguns cursos, procura lá esse curso que ele vai ser realizado amanhã ao vivo, né? Para quem comprar direto pelo link da Hotmart, que está lá nesse local que eu falei para vocês, depois tem acesso para rever também, e material extra que a gente venha tá colocando. Então pode acessar www.escoladetributosmunicipais.com.br. Beleza, vamos lá, Edvans. Então, assim, não, tranquilo. A hora que precisar interromper, pode interromper aí, sem problema nenhum. É uma troca de informações, né? Então, só relembrando as pessoas aí que estão assistindo a live né, recordando por que foi criada a figura do microempreendedor individual. Isso também é de extrema importância a gente saber o porquê que lá em 2008 foi criada a figura do microempreendedor individual. Justamente foi para quê? Para retirar da informalidade as pessoas que estavam trabalhando sem recolher tributo. Mais especificamente, INSS. Pessoas não tinham contribuições de INSS. E aí, com toda essa situação, foi pensado justamente nessa situação para que a pessoa, prestadora de serviço, recolhesse o ISS para os municípios
e para as pessoas que efetuassem a venda de mercadorias ou produtos, recolhessem o ICMS para os estados, né? E aí, assim sucessivamente, já englobando o INSS e demais situações que aí já teria declaração de imposto de renda também para fazer, o microempreendedor individual e todas essas situações, né? Contudo, nós devemos observar algumas situações com relação às atividades desenvolvidas ao microempreendedor individual. Por quê? Porque muitas situações e muitos microempreendedores individuais que constituem as suas personalidades jurídicas, e isso acredito que seja uma situação a nível nacional, o que está faltando e o que a gente percebe muito é uma orientação mais efetiva ao microempreendedor individual. Muitas vezes eles constituem a personalidade jurídica lá no portal do microempreendedor individual, do Sebrae, não procuram uma prefeitura, não procuram um contador, muito embora ele não precise ter um contador, mas ele não procura uma pessoa que tenha um conhecimento um pouco mais avançado com relação a isso e constitui a sua personalidade jurídica. Muitas vezes, por não ter conhecimento, né, da legislação, e muitas vezes também, que a gente já encontrou no decorrer dos procedimentos fiscalizatórios, agindo de má fé também. Né? A gente não pode fechar os olhos para dizer que não age de má fé, porque muitas situações também agem de má fé. Certo? Sim. Por quê? Porque a atividade que está contemplada no CNAE fiscal, o CNAE fiscal é uma atividade que está ali prevista no CONCLA, pelo IBGE, para todas as empresas, certo? Contudo, a resolução hoje atual, a 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele traz o CNAE fiscal com a ocupação permitida ao microempreendedor individual. Então, são duas situações distintas. A regra aqui não é o CNAE fiscal, a regra é a ocupação desenvolvida para o microempreendedor individual. E aí, a resolução 140, ela traz lá no seu artigo 100, dizendo assim, quem pode ser microempreendedor individual? E aí ela diz que considera-se microempreendedor individual, observado o disposto do parágrafo 1º-C, né, todas aquelas situações, e remete ao artigo 966 do Código Civil, que aí ele elenca as situações de quem realmente pode ser um microempreendedor individual, né? E ainda, a Lei Complementar 123, no seu artigo 18E, ele traz lá a seguinte situação, que o Instituto do Microempreendedor Individual é uma política pública que tem por objetivo formalização de pequenos empreendimentos e inclusão social e previdenciária. Então, está bem especificado quem pode ser o microempreendedor individual, certo? E aí, nesse contexto todo aqui, eu quero deixar bem elencado a parte infine do artigo 100 da Resolução 140/2018, onde que ela diz assim, que exerça de forma independente e exclusiva apenas as ocupações constantes no anexo 11 dessa resolução. Certo? Aquilo que eu falei, de forma independente e exclusiva as ocupações, não as atividades, certo? E aí, eu quero também relatar aqui que as duas palavras-chave aqui são independente e exclusiva. Né? As palavras que se encontram no processo, essas palavras aí, elas, se o fiscal chegar no processo de fiscalização, intimando o microempreendedor individual e pedindo para ele qual a ocupação que ele exerce, ou que ele desenvolve, nossa, você vai ouvir um monte de situações que ele vai te relatar e nenhuma das ocupações é realmente que ele exerce como microempreendedor individual. E aí você já denota uma situação. Qual é a situação? A falta de conhecimento da legislação. Certo? Então, falta ao microempreendedor individual orientação. Primeiro ponto, certo? Só para ter uma ideia aqui, por exemplo, nós já encontramos em processos de fiscalização de microempreendedores individuais
uma situação que é corriqueira aqui, provavelmente deve estar acontecendo a nível nacional, o representante comercial exercer a atividade de promoção de vendas, a ocupação de promoção de vendas, que são duas situações distintas, certo? Bem diferente. E totalmente diferente. Porque a promoção de vendas, o que é a promoção de vendas? Vamos citar, por exemplo, bem claro, quando nós estamos andando num shopping e a gente se depara com um quiosque lá onde que tem uma demonstração de um produto, certo? Vamos pegar, ou se não vamos no shopping, vamos no supermercado, onde que tem lá uma pessoa que, aqui na nossa região sul, é comum você passar num supermercado e ter um quiosquezinho lá, a pessoa fazendo demonstração de erva mate para tomar chimarrão, né? Aí você vai lá, degusta uma coisa de chimarrão. Esse é o legítimo promotor de vendas. Ele está demonstrando o produto. Ele não está vendendo o produto. Ele te demonstrou o produto e você, cliente, foi lá na gôndola do supermercado, colocou no seu carrinho a mercadoria, certo? Foi no caixa, fez o pagamento, levou o produto embora. Agora, o representante comercial, não. Além de ele ter regulamentação em órgão de classe, que já é um impeditivo para ser microempreendedor individual, certo? Exato. Ele realmente efetua a venda do produto. Ele faz o pedido, ele concretiza, ele recebe comissões para isso. Então, aqui, na nossa região aqui, pegamos N situações nesse sentido. E podemos dizer que recuperamos valores expressivos. Até porque, nessas situações, o que você vai... como que o fiscal vai atuar? Ele vai abrir um processo de fiscalização, vai fazer uma intimação do termo de início de fiscalização ao representante comercial, ao contribuinte, vai solicitar documentos para ele, certo? Quais documentos? Ora, se você tem um sistema em que ele emite nota fiscal de prestação de serviços, você tem todas as informações ali na nota fiscal, desde o tomador do serviço, né? Qual foi o faturamento dele. E muito provavelmente, se ele atua como representante mesmo, né, se a ocupação dele é representante mesmo, para ele receber a comissão dele, ele vai emitir essa nota fiscal, porque as empresas não vão pagar sem a emissão da nota fiscal. Você já consegue tirar uma base aí por esses documentos fiscais aí que ele vai ser obrigado a emitir. Exato. E assim, qual é o procedimento que você vai tomar? É como eu falei, tu vai notificar ele, vai solicitar documentos e informações, e de posse desses documentos e informações, vai lavrar um termo de desenquadramento do microempreendedor individual. Porque ele vai deixar de ser microempreendedor individual. Contudo, ele não deixa de ser Simples Nacional. Ele continua sendo optante do Simples Nacional, mas deixa de ter o benefício do microempreendedor individual. E aí o que acontece nessas situações? Transcorrido todo o processo, dando o prazo do contraditório, ampla defesa, certo? Tu vai lavrar o termo de desenquadramento, vai entrar no sistema da Receita Federal, lá, no sistema que todos os fiscais têm acesso, né? Tu vai fazer o desenquadramento dele e vai fazer o lançamento. Aí tem outra situação também que temos que estar atento, que é a situação de fazer a lavratura da notificação, se ele continua sendo Simples Nacional, temos que abrir o processo de fiscalização lá pelo sistema da Receita Federal, não pelo sistema do município, certo? Sim. Contudo, o que acontece? Lá no Cefisc, agora em 2022, eles estão fazendo a implantação do sistema novo, certo? Então ele estava aberto para fazer o lançamento dos tributos somente até o ano de 2018. E aí existiriam duas situações, em que você vai lavrar a notificação, certo? Até o período de 2018 pelo Cefisc,
aonde vai ser calculado todos os tributos, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, se tiver ICMS, ICMS, o cálculo do ISS, imposto de renda, ele gera todos esses tributos, certo? E o que acontece? Posterior a 2018, a própria resolução diz que se os municípios possuem sistema próprio, você pode lavrar os períodos em que o CIFISC não estiver pronto, certo? Você pode fazer a lavratura pelo sistema próprio da Prefeitura Municipal. Então, existem duas situações e dois lançamentos a serem efetuados, né? Contudo, no sistema da Prefeitura, você vai apurar apenas o ISS. No da Receita Federal... Sim, aproveitando até aqui veio o Tiago que está perguntando sobre esses modelos dessas fundamentações, né? Isso já existe direto no sistema? Tem algum modelo, sei lá, que vocês trabalham, não sei, no Word, Excel, é alguma coisa de sistema? Como que é isso? Das fundamentações para desenquadramento? Ele perguntou assim, ó, teria como disponibilizar os modelos de fundamentação destes termos? Ah, certo. Na verdade, esses termos nós mesmos do Departamento de Fiscalização criamos. Nós, com base na legislação da Resolução 140, certo? Em seus artigos, nós mesmos criamos. Mas ele pode me chamar, ou de repente pela própria escola também, aí a gente pode disponibilizar sim, sem problema nenhum, bem tranquilo, né? Então, a gente pode disponibilizar os termos de desenquadramento, os termos de exclusão também. Nós temos situações, claro, que, muito embora você possa fazer os termos de exclusão do Simples Nacional, em casos em que é possível fazer a exclusão, que eu vou falar mais para frente, você faz pelo domicílio tributário eletrônico, que inclusive o próprio microempreendedor individual também pode ser notificado por lá. Contudo, nós sempre observamos uma situação. Qual é essa situação? Muitos microempreendedores individuais não têm o ECPF, ou o e-token, hoje, no caso deles, é o CNPJ digital, né? Então, a gente lavra o termo de exclusão ou o termo de desenquadramento e encaminha no endereço tributário dele, via correio mesmo, por AR, né, toda essa informação. Mas a gente pode disponibilizar, sim, essas informações, então, bem tranquilo. Tá, então faz assim, Thiago. Você tem duas opções. Ou você entra ali e segue o Edvans no Instagram, pede ali para ele, faz contato com ele, ou manda depois um direct aqui para a escola, aqui no Instagram mesmo da escola, que daí a gente vê algum meio de disponibilizar isso, talvez até no site da própria escola para fazer download daí, se puder, né, daquele material que puder, obviamente, tá? Beleza, Thiago? E o Jorge, ele está perguntando se vai ter um momento para perguntas. Jorge, você pode fazer seu questionamento, tá, Jorge? De preferência, até esqueci de falar isso no início da live, priorizem os questionamentos de vocês nesse ponto de interrogação para quem está no celular, tá? Para quem está no computador, às vezes não vai ter. Mas para quem está no celular, priorize as perguntas nesse ponto de interrogação que tem aqui do lado direito, tá? Do celular, aqui, bem embaixo no celular, tá? Então, priorize ali que daí a gente consegue resgatar todas as perguntas, tá? E porque no chat aqui está passando muito rápido, às vezes a gente pode perder, tá? Às vezes a gente pode perder. Então, aproveitando aqui, vou falar aqui um outro questionamento que chegou aqui agora da Rafaela. Ela fala que essa questão de que o MEI não precisa de alvará, precisa o município regulamentar isso em lei? Como que funciona isso hoje aí em Videira? Na verdade, o que acontece? A lei da liberdade econômica, vamos analisar a seguinte situação. O microempreendedor individual hoje, eu não me recordo o artigo ali, mas teve uma atualização que ele não precisa do alvará, tá? Na verdade, o que acontece? O microempreendedor individual, se você for analisar, ele não precisa nem entrar com o pedido de inscrição junto ao cadastro de contribuintes do município. Certo? Claro, tem que ser verificado quais situações. Quais as ocupações que ele qual a ocupação que ele está desenvolvendo. Né? A ocupação daquelas situações de
alto risco, baixo risco, médio risco, tem todas essas situações que devem ser analisadas, certo? Aí o que acontece? Como eu digo, eu não me recordo agora o artigo da legislação lá que diz que ele não tem a obrigatoriedade de ter o alvará, não. Tá? Até a lei de liberdade econômica diz que ele pode... Oi, pode falar. Não, salvo engano, quando abre o MEI, tem 180 dias para regularizar a sua situação com as documentações exigidas, né? E tem algumas atividades que alguns documentos são dispensados, dependendo do tipo de atividade, né? Então, exato. Por exemplo, se alguém mexe com alimentação, obviamente tem que ter um alvará da vigilância sanitária. Né? Exato. Enfim, aí exato. depende, na verdade, de cada atividade. Exatamente. Mas aí a questão dos 180 dias, ele tem o prazo para regulamentar e a fiscalização, no caso nosso aqui de Videira é fiscalização de posturas, ela tem a obrigação de verificar essa situação. Caso ele entrou lá pelo sistema hoje da Junta Comercial, o Regim, vamos dizer assim, se ele entrou e não houve nenhuma manifestação, em 180 dias ele tacitamente já está constituído, já está, né, normal, com o seu alvará, sem toda essa situação. Né? Não sei se foi respondido para ela essa situação. Acho que foi aqui. Aí tem uma outra pergunta do Adriano aqui, mais ou menos relacionada a isso que você falou. Está aqui como Adriano Fisco. Ele pergunta: qual o sistema que vocês usam para acessar as informações detalhadas do MEI? É direto lá do Simples, lá nacional? Como que é? Nós temos acesso ao Simples Nacional, né? A gente acessa com o token nosso, baixa os arquivos, tem os arquivos que a Receita Federal disponibiliza, né, semanalmente, quando que o microempreendedor individual constitui, efetua alguma alteração, todas essas situações. E algumas situações que vêm pelo regime, certo? Que é o sistema da junta comercial, né? Aí algumas situações, vou dizer assim, esse do regime, ele às vezes é muito falho, porque muitas vezes não vem nenhuma informação, e muitas vezes vem todas as informações, então ele é muito falho, mas a grande maioria é extraído do próprio sistema da Receita, lá no Simples Nacional. Beleza. Isso aí. Nós temos mais algumas perguntas aqui, mas daí eu vou deixar para mais para frente aí. Pode continuar aí, Divans. Só voltando nessa situação da ocupação do microempreendedor individual, nós nos deparamos com situações aqui bem assim, curiosas, onde profissionais liberais, advogados, engenheiros, arquitetos, constituíram microempreendedores individuais com atividades de preparação de documentos. Olha só. Então, é sabido que todas as profissões que são regulamentadas por órgãos de classe não podem ser constituídos como microempreendedor individual. Então, nós pegamos N situações nesses casos. Advogados, como eu falei, engenheiros, arquitetos, para fazer o quê? Para pagar o mínimo possível de tributo. Certo? Então, o advogado constitui uma personalidade jurídica, até porque ele tem um benefício previsto no próprio Simples Nacional. Se ele for optante do Simples Nacional, ele tem uma situação diferente de recolhimento de tributo. Se ele for um profissional autônomo, a nossa legislação, e acredito que a dos demais municípios sejam parecidas, ele vai recolher o tributo não pelo faturamento, mas por uma estimativa ou por um regime fixo, certo? Então, ele tem um benefício, mas eles buscam uma forma mais benéfica para eles, mesmo que seja errada, certo? Mas eles procuram essas formas para tentar burlar e recolher menos tributos. Outras situações que nós identificamos também foi numas situações de processo de fiscalização em academias, certo? Abrimos processos de fiscalização em academias e nos deparamos com uma situação, justamente naquele período em que o personal trainer deixou de ser uma das ocupações permitidas ao microempreendedor individual, certo? E o que acontece? Eles abriram microempreendedores individuais com outras atividades de ensino. E esses personal trainers trabalhavam dentro das academias. O que
por lei, inclusive pela lei trabalhista, é um afronto muito grande, porque o que aconteceu? As academias estavam substituindo a mão de obra por microempreendedores individuais com atividades, ocupações, no caso, diversas daquelas que eram autorizadas e permitidas. Então, nós tivemos N processos de fiscalização em cima dessas situações também, com o microempreendedor individual, né? Hoje nós estamos com uma outra situação de fiscalização dos profissionais de tecnologia de informação, certo? Os TIs. E é fácil de você observar, Rafael, a situação de... Se você tem um sistema em que o contribuinte emite nota fiscal de prestação de serviço eletrônica, você acompanha o faturamento dele, certo? E o que acontece? Vamos analisar. Um representante comercial com promoção de vendas, a diferença de faturamento é enorme, certo? A promoção de vendas, o salário do promotor de vendas, ele é estipulado pelo sindicato e anualmente é revisto, certo? Então o valor dele, vamos dizer aqui na nossa região, é em torno de 1.800, 2.000, 3, não chega a 3.000 reais, certo? Sim. E o representante comercial, dependendo da comissão que ele recebe, ele fatura em torno de 6, 7, 8, 10 mil reais. Então, só na emissão de notas fiscais você já percebe que está camuflado, aí, está desvirtuada a figura do microempreendedor individual. Então, você faz esse acompanhamento também, tá? Falando em desvirtuamento, eu não posso deixar passar um troço que comentaram aqui, e eu nunca vi isso, mas, gente, se for, vamos lá. A Rafaela falou assim, Rafaela, depois se você tiver a fonte, pode até me passar aqui no privado, tá? A Rafaela falou, tem municípios que não estão mais fazendo concurso e estão contratando por MEI. Meu Deus. Pois é, Rafaela, isso aí é bem complicado, independente da situação, é bem complicado isso aí, viu? Aí é uma situação... Aí é uma situação que deve ser, eu acredito, na minha humilde opinião, nessas situações, é uma informação, uma denúncia diretamente ao Ministério Público, tá? Sim, então não vamos nem falar, não vamos nem, nessa situação não vamos nem falar no fenômeno que depois nós vamos chegar mais para frente, que é a da pejotização, né? Que é a substituição da mão de obra por microempreendedor individual, porque aí é uma situação do Ministério Público, porque o município tem a obrigação de, na ausência dos funcionários efetivos, fazer o concurso público, o processo seletivo, né? Ou contratação, dependendo da forma. Agora, substituir por microempreendedor individual, me desculpe, né? Aí já... Eu nunca tinha ouvido isso, me chamou muita atenção. E aí fica fácil, né? Porque o microempreendedor individual, ele paga lá os seus 50, 60 reais por mês e não tem mais nenhum tipo de imposto a ser recolhido, né? Nem para a área patronal e nem para a área empregatícia, né? Então ficaria fácil assim, né? Mas a legislação, ela é bem rígida nesse sentido, né? Eu vou falar mais para frente nessa situação aí. E essa situação de técnicos da tecnologia de informação também o pessoal está abrindo o microempreendedor individual com a ocupação de manutenção de computadores. E não é o que ele exerce. A tecnologia de informação é uma situação mais avançada. Você tem um conhecimento intelectual avançado. Então, a própria resolução 140, lá no artigo 100, que remete para o artigo 966 do Código Civil, ele já expõe lá que não são considerados as pessoas que desenvolvem, não são considerados empresários as pessoas que desenvolvem as atividades intelectuais, culturais, todas aquelas situações. Então já está ali o impeditivo, né? Então a legislação já diz que não pode. Outra situação também que nós nos deparamos e constatamos aqui é a situação do salão parceiro e o profissional parceiro. Né? Isso tem bastante em muitos municípios, hein? Isso tem. Só que o pessoal confunde.
o salão parceiro com o profissional parceiro. Daí o que acontece? Você chega num salão de beleza lá para cortar o seu cabelo, para fazer a mulher para fazer a sua unha, ou fazer uma maquiagem, fazer os cílios. Aí você se depara com uma situação que todas as pessoas que estão trabalhando lá, 4, 5, 3, 2, são todos microempreendedores individuais. E dizem que estão se utilizando da legislação da 13.552 de 2016, que regulamentou a situação do salão parceiro. Eles dizem que eles são salão parceiro e profissional parceiro. Contudo, o salão parceiro não pode ser microempreendedor individual. Ele tem que ser uma PJ, uma limitada, uma ME, uma EPP, e podendo até contratar os profissionais parceiros, que seria o barbeiro, um cabeleireiro, mas observando a situação das emissões de notas fiscais, tanto do salão parceiro quanto do profissional parceiro, e confeccionar um contrato que deverá ser registrado aonde? Junto ao sindicato da classe, certo? E na ausência do sindicato da classe, ele deverá registrar em outro órgão competente para tal. E aí é onde você consegue verificar que existe a formação de um grupo econômico travestido de microempreendedor individual. Todos microempreendedores individuais que estão dividindo o mesmo espaço, o mesmo local, perseguindo as mesmas atividades, os mesmos clientes, com as mesmas... inclusive até é bem fácil de verificar no cartão do CNPJ com o mesmo nome fantasia. Então, com o mesmo e-mail, com o mesmo telefone. Então, tudo isso, o próprio CARF já tem alguns entendimentos e algumas jurisprudências que é passível, quando existe essa formação de grupo econômico, de fazer a exclusão do Simples Nacional. E aí você faz o termo de exclusão, notifica, dá o prazo para o contraditório e ampla defesa, todas essas situações, né? Então, são N situações que nós nos deparamos e temos que estar de olhos abertos para todas essas situações. Porque é fácil também, Rafael, uma situação que secretário gosta muito é números, né? Secretário de Fazenda gosta bastante de números, né? Então, vamos analisar uma seguinte situação. A substituição de empresas que vinham recolhendo tributos de forma correta por microempreendedores individuais. Ou você demitiu seu funcionário em comum acordo, e aí a gente já está entrando aqui na situação da pejotização. Aí o secretário começa a perceber, nossa, eu tinha 2.000 empresas registradas no município até o final do ano. Agora eu tenho 3.500. Nossa, o meu município desenvolveu, meu Deus, quantas empresas foram constituídas? Aí você vai lá e verifica que 1.000 e poucas empresas constituídas foram microempreendedores individuais que surgiram nesse período. E isso não é fantasioso. Isso aconteceu agora durante o período pandemia. Já vinha acontecendo antes, mas o período pandemia foi pior, porque as empresas começaram a mandar embora seus funcionários para se eximir de recolher FGTS, INSS, para fazer o pagamento de férias, 13º, e em comum acordo com o funcionário, ele constituiu um microempreendedor individual, não se ligando que o maior prejudicado é ele, que não vai mais ter esses benefícios, certo? Não vai mais ter FGTS, não vai ter... E aí começou a surgir esse fenômeno da pejotização, certo? Só que lá na resolução 140, ela disse que o microempreendedor individual não pode guardar cumulativamente com o tomador do serviço, subordinação, habitualidade, certo? E aí, subordinação, habitualidade e... me faltou outra palavra agora aqui. Enfim, esses três elementos causam a exclusão do Simples Nacional. Você desenquadra o microempreendedor individual e exclui ele. E essa exclusão, ele pode ficar com uma penalidade de 3 a 10 anos sem poder voltar a ser Simples Nacional novamente. Certo? Sim. Então, o que acontece? O fenômeno da pejotização está aí, a nível nacional.
É quase como se fosse aquela situação ali que a colega colocou anteriormente. Prefeituras deixando de fazer concursos públicos e contratando microempreendedor individual. Então, é um Esse aí afronto foi o muito fim da grande à picada. legislação. Então, né, essa é a situação. Aí, agora aqui, eu gostaria de passar para... Não sei se tem algumas perguntas a serem Tem, respondidas aí, Rafael. Porque aí deixa eu dar uma eu olhada vou no passar box. para... Eu vou passar para algumas situações em como você chegar a essas situações de identificar o porquê que é o microempreendedor individual que está exercendo a ocupação indevida, se há uma substituição de mão de obra por microempreendedor individual, que é a pejotização, se está havendo a constituição de microempreendedor individual por interposta pessoa, que também é um atenuante para a exclusão do Simples Nacional, né? Não, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos tocando aí com o teu conteúdo, né? Toca aí Uhum. que tem algumas perguntas aqui, mas daí a gente deixa tudo para o final. Aí no final a gente revê e já serve até como revisão do conteúdo daí também. Não, tranquilo. Aqui pontos que nós deveremos colocar em destaque para verificar também a situação do microempreendedor individual, as situações de faturamento. Nós devemos acompanhar o faturamento do microempreendedor individual. Por quê? Todos os anos, ou durante o ano, né, todo mundo sabe que o microempreendedor individual é aquela pessoa que tem o seu rendimento, o seu faturamento, a receita bruta, até R$ 81 mil hoje, né, pela resolução, ainda ela traz esse regramento, certo? Contudo, o que se observa? Quando ele faz a declaração da DASMEI, muitas vezes há omissão de informações lá naquela DASMEI. Quais são essas omissões? A omissão do faturamento é a principal, certo? Cruzando as informações das notas fiscais de prestação de serviço. Hoje nós temos notas fiscais de prestação de serviço eletrônica, né? Nota fiscal de prestação de serviço eletrônica. Nós encontramos várias situações em que o microempreendedor individual extrapolou o limite dos 81 mil, informou lá na DASMEI, lá no Simples Nacional, ou o limite ou menos que o limite, e para o ano subsequente ele permaneceu como microempreendedor individual, certo? E aí tem duas situações. Ou ele tem o desenquadramento a partir do primeiro dia do exercício seguinte, quando for inferior a 20%, ou retroativo ao início do exercício, se for superior a 20%, certo? E aí tem todas essas situações que devem ser observadas, tá? Nós encontramos várias situações dessas e lavramos termo de desenquadramento dentro dos parâmetros legais, todas essas situações, e aí não há que se questionar. Por quê? Porque houve uma omissão. Aí uma outra observação que deve de se levar em consideração também, qual é? Perdão. Essa situação de que o microempreendedor individual não tem a obrigação de emitir nota fiscal de prestação de serviço para a pessoa física. E aí você observa que o faturamento desse microempreendedor individual foi de 81 mil redondo, ou muito próximo a isso, e notas fiscais prestadas apenas para pessoa jurídica. E aí você pega, por exemplo, perdão, por exemplo, serviços de jardinagem. Vamos pegar um exemplo bem claro. Serviço de jardinagem, a pessoa não exerce atividade apenas para uma pessoa jurídica ou para várias pessoas jurídicas. Ela exerce atividades para pessoas físicas, na cidade, no interior. E aonde está o faturamento dessas pessoas físicas declaradas na DASMEI? Não há declaração. Não há nota fiscal emitida. Lembrando que a faculdade para o MEI é a faculdade de emitir notas, não a faculdade de não declarar aquilo que realmente recebeu. Exato. Uma coisa é ter a faculdade para não emitir nota para pessoas físicas. Porém, se eu prestei um serviço para o Edivan, pessoa física, tudo bem, eu posso ficar sem emitir a nota, beleza? Só que esse valor, o MEI, eu como MEI, por exemplo, vou ter que declarar ele na declaração anual. Falar assim, ó, recebi tantos reais do Edvan, pessoa física.
Então, Até é porque, importante a gente... porque, assim, isso eu lembro quando eu trabalhava lá, era uma coisa muito comum, né? Essa desculpa, né? Ah, não, mas eu não vou informar porque eu não preciso emitir nota. Não, mas não tem nada a ver. Uma coisa é você não precisar emitir nota. Outra coisa é a declaração que você tem que fazer. e até porque o microempreendedor individual ele tem uma obrigação acessória que é o preenchimento do anexo 10, que é a parte contábil dele de informar as receitas e as despesas. E ele deve de fazer esse acompanhamento mensal para chegar no final do ano para fazer a declaração anual do microempreendedor individual e estar com sua documentação totalmente em dia, certo? É comum você solicitar para o microempreendedor individual num processo de fiscalização esses documentos e eles não terem. É comum. Eles dizem que não tem conhecimento que tinha que ter esse preenchimento, mas lá na própria resolução diz que ele tem a obrigatoriedade de preencher o anexo 10 lá, que é o formulário lá das receitas e das despesas, né? Que é a parte contábil dele. Muito embora ele não precise de uma contabilidade, porque ele mesmo pode fazer, certo? Sim. Desde que ele tenha conhecimento e preencher esses formulários. Isso é uma outra coisa também que quando o pessoal vinha me falar assim, eu falei assim, mas vem então com o contador. Eu orientava, né? Pede uma ajuda para um contador, então. Não, mas o MEI não precisa ter o contador. Tá, uma coisa é o MEI não precisar ter o contador. Outra coisa é entregar as obrigações acessórias. Que se você não tem conhecimento, tem que passar para alguém que tem o conhecimento fazer. Mesma história da nota fiscal. O MEI, uma coisa é não ser obrigado a emitir a nota para a pessoa física. Outra coisa é declarar esse valor. Então o pessoal confunde essas situações. Exato. Aí uma outra situação que nós fiscais acompanhamos muito são as redes sociais. As redes sociais hoje elas são o cartão de visita de qualquer personalidade jurídica, de qualquer pessoa, de qualquer profissional, são as redes sociais, certo? Lá nas redes sociais você encontra todas aonde a pessoa, fulano de tal, representante comercial na empresa tal. Fulano de tal, advogado. Fulano de tal, engenheiro, arquiteto. E aí você pega e verifica tudo. Fulano de tal, corretor de imóveis. Todas essas situações nas redes sociais você pega, são provas. Talvez não sejam provas, mas são indícios de que alguma coisa de irregular está acontecendo, certo? Existem provas de fatos geradores que você pode retirar das redes sociais? Sim, existem fatos geradores, né? Então, as redes sociais hoje, inclusive, numa reunião que nós participamos, num evento que nós participamos do Ministério Público, nós fomos trocar umas informações com o promotor, que era o idealizador do Programa Saúde Fiscal, e ele disse assim, perfeitamente, vocês podem juntar nos processos de fiscalização as redes sociais. Por quê? Porque a própria Receita Federal já faz esse tipo de cruzamento de informações e faz processos de fiscalizações onde a pessoa conta a sua vida e leva, como já foi observado em várias situações, no próprio Jornal Nacional, na própria Fantástico já passou, onde a pessoa demonstrava nas redes sociais possuir uma vida milionária, sem nunca ter trabalhado, sonegando tributos, e aí foi aonde a pessoa foi presa, teve que responder processo. Por quê? Porque através das redes sociais hoje você pega muita coisa. Muita. Facebook, Instagram, LinkedIn, qualquer outro, você pega todas as informações. Né? Então é uma ferramenta muito importante desde que o fiscal saiba usar. Certo? Então são ferramentas muito boas para serem utilizadas. Claro. Aí, muitas vezes, num processo de fiscalização, a pessoa, às vezes, vai se perguntar, mas quais os documentos eu devo de solicitar no processo de fiscalização do microempreendedor individual? Certo? Eu pontuei alguns aqui que nós, corriqueiramente, pedimos, é de praxe a gente pedir essas informações, certo? Porque através, como eu falei anteriormente, através das notas fiscais de prestação de serviço eletrônica, você tem todos os dados dos tomadores de serviço, certo?
Um dos documentos que a gente sempre solicita qual é? Cópia do contrato de prestação de serviço firmado entre o prestador e o tomador de serviço. Ora, é óbvio que uma empresa de grande porte, ela não vai firmar uma parceria com um microempreendedor individual sem ter um contrato. Ela precisa se salvaguardar de tudo que porventura possa acontecer com aquela prestação de serviço que está sendo feita, certo? E aí o que acontece? Mas é um contrato de prestação de serviço. O artigo 116 do Código Tributário Nacional menciona que a autoridade administrativa poderá desconsiderar os atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Então, nós temos o respaldo do artigo 116 do Código Tributário Nacional de desconsiderar esses atos jurídicos, certo? Desde que forem constatados elementos que estão sendo praticados de forma dissimulada, certo? Escondendo um fato gerador, escondendo várias situações, certo? Então, nós temos o respaldo para isso. Outra situação que a gente pede também, sempre, é uma cópia do certificado de conclusão de curso. Se você está verifiquei aqui, o cara abriu um microempreendedor individual. Se você não tem acesso, hoje nós temos vários acessos a informações, como, por exemplo, no Cadastro Nacional de Advogados, no CNA. Você, com o nome da pessoa, você está na dúvida, será que ele é formado ou ele é bacharel? Será que ele já possui a inscrição no órgão de classe? Na dúvida, você solicita para ele cópia do certificado de inscrição no órgão de classe. Ele vai te apresentar, certo? Ou se ele omitiu a informação, você pode intimar o órgão de classe, se ele é mais próximo da sua região, que eles vão informar para você uma lista. Hoje nós pedimos seguidamente, fugindo um pouco do microempreendedor individual, partindo de uma situação de autônomos aqui, nós pedimos seguidamente para o CREA relação de todos os profissionais que estão inscritos no CREA, inclusive pedimos para eles cópia das ARTs. Os números das ARTs, eles mandam para nós, para a gente verificar se aquela pessoa tem inscrição no cadastro de contribuintes do município e se ela está recolhendo o tributo. Então, aqui partindo para a questão do autônomo. Isso também. Então, e me diz uma coisa, esses documentos aí que vocês pedem, né? Tá, beleza, vocês vão pedir. Agora vem uma pergunta, né? E quando eles não apresentam esses documentos, né? O que se faz? Quando o prestador de serviço não apresenta esses documentos, o prestador que a gente abriu o processo de fiscalização, dentro da nossa capacidade e da nossa competência, nós solicitamos aos tomadores de serviços. Os tomadores também, eles são possuidores de informações, que aí já podemos dizer aqui que o artigo 197 do CTN diz que, mediante intimação escrita, o fisco poderá requerer a todas as pessoas que detêm as informações necessárias ao processo de fiscalização. Então, nós intimamos os tomadores de serviço para eles apresentarem para nós essas informações. E aí o que acontece? Se nenhum e se nem o outro apresenta as informações, a nossa legislação ela prevê multa acessória, certo? Por omissão, por não apresentação, por retardo à fiscalização. Aí nós lavramos intimações reiteradas com a aplicação das multas acessórias. Podendo essas multas acessórias ser uma nova não apresentação, uma nova inércia do contribuinte em não apresentar essas informações, nós podemos aplicar uma nova intimação reiterada com um percentual, um novo percentual sobre aquela multa anteriormente aplicada. Então são N situações. O fisco ele não pode ficar de mãos presas ou de mãos atadas se a pessoa não trouxe o documento. Então, nós não podemos ter uma legislação que te amarre, certo? Então, se a legislação do município está um pouco falha, então, uma das situações também que pode ser feita é revisar a legislação municipal também, né? Então, esse também é um ponto que, para o fiscal poder atuar de forma correta, também ele deve ter, dentro da legalidade, a legislação que permita ele fazer essas situações, né? Outras situações de documentos que a gente pede também, cópia da CTPS, para a gente apurar a situação
se a pessoa estava registrada com carteira de trabalho naquela empresa e foi demitida e logo em seguida ela assumiu ou constituiu um microempreendedor individual e começou a prestar serviço, né? Porque a própria legislação trabalhista diz que a pessoa que for demitida não poderá contratar com o mesmo tomador dentro do prazo de 18 meses como personalidade jurídica. E aí o que nós encontramos são várias situações de microempreendedores, como aquela situação de pejotização, que muitas vezes a pessoa nem deu baixa da carteira, já tinha constituído um microempreendedor individual e já estava trabalhando para a mesma empresa em que ele foi demitido, supostamente demitido, né? Então, ele está afrontando a lei trabalhista e a lei tributária. Então, são duas situações bem corriqueiras que começaram a ocorrer justamente efeito pandemia e pós-pandemia, né? Antes tinha com menos intensidade, hoje com mais. Outra situação que a gente também sempre depara e a gente verifica quando que o microempreendedor individual foi constituído na atividade de transporte. É seguido você encontrar, não que mulher não faça, mas é seguido você encontra um microempreendedor individual com o nome de uma mulher e ela não possui nem carteira de motorista. Então, como que ela vai ter atividade de transporte se ela nem carteira de habilitação para transporte ou para dirigir veículo ela possui? É óbvio que ela até porque o MEI, né, ele pressupõe a atividade que a própria pessoa vai desenvolver a atividade. Então, nesse caso aí que você falou... a própria pessoa com até um funcionário... É a própria pessoa com até um funcionário registrado, mas este funcionário ele vai ser auxiliar dela, não para executar o serviço. Quem executa é o próprio microempreendedor individual. Tanto é que está lá, independente e exclusiva. Independente por quê? Porque ele é intuito persona, certo? É aquela pessoa que tem que exercer com um auxiliar, um funcionário registrado, na carteira de trabalho, recebendo o salário, mas para auxiliar, não para executar o serviço ou a ocupação, né? Então tem todas essas situações. Os relatórios das receitas e despesas também, que eu já comentei, a gente também solicita, né? Então, são várias situações que a gente solicita documentações, informações complementares, verificações in loco. Em loco, é corriqueiro você fazer uma verificação em loco e constatar várias situações, como aquela que eu falei, de você ir no salão de beleza e encontrar várias pessoas ali atuando, de você chegar num local para procurar um microempreendedor individual, solicitar pelo fulano, e a pessoa que está ali trabalhando dizendo, não, o fulano nunca morou aqui. Então, sim, é uma outra pessoa que está trabalhando com o microempreendedor individual. Ou você... E dependendo da cidade, assim, a gente sabe, cidade pequena normalmente o aluguel ele é mais em conta, mais barato, mas às vezes tem cidades maiores onde o aluguel ele é mais caro. Aí a gente pode chegar, por exemplo, num salão de beleza desse, tá lá num shopping ou sei lá, num espaço comercial de várias lojas, numa galeria. Aí você vai lá. Eu estou falando isso questões que eu já fiz ou já auxiliei, né? Tá, qual que é o seu aluguel? Né? O contrato de aluguel aqui do local que você está. O contrato de aluguel é R$3.000. Poxa, só o contrato do aluguel já é quase metade do faturamento mensal do mês. Alguma coisa não vai bater aí, entendeu? Exato. São várias situações assim que você pode... e isso, às vezes, você só detecta, como você falou agora, a gente só detecta, né? Como você falou agora, quando você vai em loco, quando você visita em campo, algumas coisas não tem jeito, você vai pegar lá. E daí, assim, Edvans, pediu a informação, não veio, você questionou tudo, ou foi em loco, enfim, você conseguiu algum elemento. Aí, qual seria essa base de cálculo para o lançamento desses tributos? Como que isso funciona? Aí a base de cálculo, como que nós procedemos, certo? Você tem duas informações extremamente necessárias para a apuração desse base de cálculo, certo?
A relação das notas fiscais de prestação de serviços eletrônicas, para quem possui o sistema de nota fiscal de prestação de serviço eletrônica, esse é um relatório, certo? E a declaração da DASMEI, certo? Porque lá na DASMEI, se ele informar de forma correta, vamos supor que ele só emitiu nota fiscal de prestação de serviço para PJ, certo? E aí lá na DASMEI ele informou que ele tinha prestação, supostamente você vai verificar lá que ele emitiu 50 mil reais de nota fiscal de prestação de serviço, e a declaração da DASMEI dele lá aproximadamente tem um valor lá de 80 mil. Tá. Qual é a ocupação que ele desenvolveu? É tal ocupação. Ah, fiquei na dúvida. Ah, eu vou lançar pela DASMEI, vou lançar pela nota fiscal eletrônica, ou há a possibilidade de ter mais faturamento omisso? Certo? Aí o que acontece? Dentro da nossa capacidade, dentro das nossas atribuições e dentro da legislação, diz que o fisco ele pode fazer arbitramento. O artigo 148 do Código Tributário Nacional diz que se você tem, né, então você vai fazer o arbitramento. E aí o que acontece? Vamos analisar uma seguinte situação. O nosso Código Tributário Municipal do município de Videira, nós temos alguns artigos que mencionam lá de como deverá ser, está regulamentado de como deverá ser feito esse arbitramento e quais são as condições do arbitramento. Então, foi tomado o embasamento do artigo 148 do Código Tributário Nacional e jogado dentro da nossa legislação as situações de arbitramento. E nós podemos arbitrar. Então, eu não tenho conhecimento de qual é a base de cálculo, mas eu tenho um outro contribuinte, um outro microempreendedor individual do mesmo ramo que fatura X. Então, eu vou fazer um arbitramento com base naquele microempreendedor individual ou das informações que eu detenho e vou dar um prazo para ele se manifestar. Ele pode apresentar a impugnação ao termo de arbitramento, certo? Esse termo de arbitramento também não existem modelos, nós elaboramos os modelos para cada... Na verdade, nós temos um corpo do termo de arbitramento, certo? E para cada caso você vai melhorando, vai aprimorando e vai colocando dentro desse termo de arbitramento todas as situações que você vai elencando, certo? A questão do faturamento, vai colocando as hipóteses, vai colocando todas as situações que está dentro do nosso regramento. Este termo de arbitramento também é interessante. Por quê? Porque ele é uma fase pré-constituinte do crédito tributário, onde ele vai poder impugnar antes de você ter constituído o crédito tributário e apresentar a sua defesa. Agora, se ele concordou com aquele termo de arbitramento, aí sim você faz a lavratura a constituição do crédito tributário através da notificação. Exatamente. E isso assim, essa questão de arbitramento tem que tomar muito cuidado, porque também carece ali de obediência ao contraditório, né, para defesa. Sim. Mas vencida toda essa fase, assim, tudo isso que a gente já viu hoje aqui, muito conteúdo, o que eu percebi também é o seguinte, né, que às vezes a gente vê isso como uma dificuldade em alguns municípios, né? Sobre a importância de um plano de trabalho, né? Como que isso pode ser feito, como que vocês trabalham aí, já trabalharam? Essa questão do plano que é um planejamento, né? Uma espécie de um planejamento. Sim, exato. Nós temos no município, anualmente nós fazemos um plano de trabalho, certo? Nós elencamos todas as situações que não foram pontuadas durante o ano, mas para o próximo ano a gente já vai elencando, certo? Possíveis atos fiscalizatórios, certo? Algumas situações de que, vamos aqui nos ater ao microempreendedor individual, certo? Na atividade do microempreendedor individual, ele constituiu, veio a situação, nós analisamos, nós não podemos impedi-lo de iniciar as atividades, não podemos abrir um ato fiscalizatório já de início, certo? Aí ele está constituindo. Eu tenho indícios de que a ocupação não seja aquela, certo? Mas aí o que acontece? A gente já vai elencando, vai deixando tudo pontuadinho para a gente analisar o que vai ser colocado no plano de trabalho para ser desenvolvido para o próximo ano, certo? Esse plano de trabalho ele é de suma importância, inclusive até mesmo para você demonstrar para a administração pública
de que você não está agindo aleatoriamente, buscando... claro, você deve de buscar todos os atos de sonegação, mas que você não está perseguindo apenas uma atividade, certo? Então, este ano meu plano de trabalho está voltado a determinada atividade, ou a determinada região, a determinado bairro, a determinado grupo. Então, nós temos grupos, por quê? Porque eu não fiscalizo, nós não fiscalizamos o Rafael, nós fiscalizamos a profissão, a atividade, e dentro dessa atividade engloba todos, não unicamente um contribuinte. Então, todos. Esse plano de trabalho é bem interessante. E aí, o que nós temos que pontuar aqui? Vai depender muito também do que o Departamento de Tributação, o setor de tributação tem de material à sua disposição, seja ela humana, né? Qual a quantidade de servidores que estão à sua disposição, né? O engajamento dessa equipe, certo? O sistema tributário que o município utiliza, se ele possibilita também de forma ágil e rápida para que seja feito também a gente sabe que a maioria dos administradores públicos, eles querem o quê? Eles querem que você haja de forma rápida e eficiente, que é um dos primórdios, se você for analisar, da administração pública, eficiência, né? Então, nós temos que ter esse amparo também. Situações de plano de trabalho, como eu falei, dividir a fiscalização por atividade, por território, por grupos, isso deve de ser bem trabalhado, tá? Para você não iniciar um ano dizendo, mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou fiscalizar? Não, se você tiver já delimitado o que você vai fazer para o próximo ano, é bem importante isso, tá? Sim. Necessário criar o quê? Rotinas, mas essas rotinas não podem cair na mesmice, porque aí o que acontece? A minha rotina é essa e acabou. Não, rotinas criativas, certo? Cada corpo fiscal vai criar a sua rotina criativa, certo? A rotatividade entre os fiscais é interessante. Para quê? Para que aquele fiscal não fique somente numa fiscalização do microempreendedor individual. Então, nós hoje temos no nosso corpo fiscal 5 fiscais que trabalham, todo mundo sabe um pouco do que o outro está fazendo, certo? Então, na ausência de um, o outro supre. Então, o interessante é essa rotina criativa e eficiente também. Então, são várias situações que podem ser pontuadas, tá, Rafael? Sim. Vai depender de cada grupo fiscal. Mas é muito importante o plano de trabalho. Muito importante. O planejamento é tudo, né? Primeiro, para você saber, porque se você não tem um norte, não tem um rumo, é igual... A questão, não sei se alguém já assistiu, provavelmente já, um filme, um desenho, né, chamado Alice no País das Maravilhas. Né? Numa determinada altura desse filme, desse desenho, ela está perdida em algum local, né, numa floresta, e ela, na árvore lá em cima, ela avista um gato, né, o gato lá em cima, só aparecendo os olhos assim do gato, assim, um gato misterioso. E ela pergunta para o gato, gato, para onde que eu vou? Né? Perguntou para o gato, assim, o gato, no auge da sua sabedoria, falou assim, depende para onde você quer ir. Né? E ela falou, para mim, tanto faz. Aí o gato virou e respondeu para ela assim que, bom, se para você tanto faz, pegue qualquer caminho, porque quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? Serve, então, exato. Se você não tem um planejamento, o que você fizer, tá fazendo ali, você não sabe se está certo ou errado, né? Mas, enfim, eu acredito que a gente encerrou aqui, né, em relação ao conteúdo. Vamos aqui para as perguntas rapidinho, tentar fazer um bate-bola bem rápido. Eu vou ler primeiramente o questionamento, depois eu tento pôr na tela, porque tem alguns que são grandes, às vezes não vai caber tudo na tela, tá? O Jorge, ele fala assim, nas situações que identificamos que o MEI contrata pessoas de forma informal para a prestação de serviços, o que pode ser feito nesse caso? Exemplo, o MEI tem um lava-jato e contrata pessoas para limpar veículos sem registro de carteira. Bem comum também.
Essa é uma situação de uma fiscalização em loco, né? Essa Sim. fiscalização em loco, você constatando, saia sempre com o celular junto. É, Bata tive. fotos. Bata fotos, Exato. identifique uma situação e leva sempre. O que eu posso orientar também nessas situações, faz um termo de vistoria em loco e pontua todas as situações, entrega um termo de vistoria em loco para a pessoa. O fiscal tem essa habilidade, vamos dizer assim, de fazer um termo de vistoria em loco, notifica ele, esse contribuinte, para ele comparecer pessoalmente na prefeitura, ou notifica Sim. ele para apresentar informações referente àquilo que foi constatado ali. Por quê? Com as imagens que você bate, o Lava Jato, é óbvio, e inclusive nós temos situações aqui também que é nítido que uma lavação não vai trabalhar apenas uma ou duas pessoas. Você precisa de, no mínimo, 2 lavadores, certo? Uma pessoa para fazer lavação externa, uma pessoa para fazer uma limpeza interna do veículo, certo? E no mínimo, você vai precisar sempre ter junto ali, no mínimo 4 pessoas numa lavação. Então, é nítido que o microempreendedor individual já foi constituído de forma errada, certo? E aí o que acontece? Nessas situações você vai constatar que ele não cumpre com os requisitos para ser microempreendedor individual. Desenquadramento do microempreendedor individual. Aí você vai lavrar, vai dar o tempo dele fazer o contraditório para a defesa, e vai junta esses documentos e informações e pronto. É bem simples. Vamos lá, o da Vanessa agora. Tem alguma coisa que podemos fazer quanto aos MEIs que só têm atividade de comércio? Essa é uma situação, muito embora seja atividade de comércio, nós não podemos esquecer que o microempreendedor individual é Simples Nacional, né? E aos municípios que possuem convênio com o Simples Nacional, pode haver sim um termo de desenquadramento, porque você está desenquadrando ele não pela atividade, você está desenquadrando ele pela forma que ele constitui o microempreendedor individual. E aí, esse comércio, qual é o objetivo desse comércio? O que ele está? Vamos pegar, por exemplo, um restaurante, certo? ICMS, venda de alimentos. E aí um restaurante constituído como microempreendedor individual é impossível, né? Porque ele vai ter no mínimo duas cozinheiras, uma pessoa para lavar prato, um atendente, um garçom. Então já são 5 pessoas. Então, há a possibilidade de efetuar o desenquadramento? Sim. Só que, contudo, o que acontece? Vai fazer o desenquadramento. Só que você não vai conseguir fazer a lavratura de recuperar um tributo de ICMS porque você não tem como constituir esse crédito, certo? Mas você pode desenquadrar ele do microempreendedor. Nós tivemos um caso aqui, bem claro, de uma empresa que era um supermercado e virou microempreendedor individual. Nós indeferimos a inscrição de microempreendedor. Indeferimos a inscrição dele no microempreendedor individual, até porque você pode acompanhar que a resolução diz lá que para você ser optante do microempreendedor individual, você não pode tem que estar dentro do faturamento de R$81 mil no ano calendário anterior. Então você tem que verificar também isso. Se o faturamento dele no ano anterior, como empresa normal do Simples Nacional, não foi superior a 81 mil. Se for superior a 81 mil, ele já não pode ser microempreendedor individual. Então tem essa situação também que tem que ser observada. Sim. O Jorge ele tem mais uma pergunta, assim, vamos fazer um bate-bola mais rápido aqui. Ó. O não preenchimento do anexo 10 da resolução 140 pode ser motivo de exclusão ou desenquadramento? Não. Ele, na verdade, lá a resolução diz que na verdade, é uma obrigação acessória, certo? Apesar que, se você analisar o Simples Nacional, a Receita Federal está promovendo essas exclusões, certo? Mas aí lá tem um regramento que diz que se ele deixar de cumprir com as obrigações acessórias, vamos dizer, 12 períodos intercalados ou 24 seguidos de não recolhimento
da guiazinha, a ausência de preenchimento do anexo, só que a própria Receita Federal não está exigindo deles essa documentação. Aonde que ele tem que colocar? Na verdade, o que acontece? Ele deveria de anexar esse documento em algum lugar na Receita, e a própria Receita não está exigindo deles essa obrigação, certo? E aí, sim, como que nós, município, vamos excluir ou vamos desenquadrar por essa ausência? É um pouco complicado. Se não é uma exigência, né? Aí fica mais difícil. Aí a gente tem um questionamento interessante aqui do Tiago. O novo limite para o transportador autônomo de cargas começou a valer para esse ano? Estou até tentando achar uma postagem aqui que eu fiz no Instagram da escola, mas não deve ser algo mais antigo, eu não lembro. Mas ela começou a valer sim, já a partir desse ano, sim. Ela já começou a ter validade, se eu não me engano. Exato. Tá. Agora uma questão interessante do Matheus aqui, Matheus Barros. Se este grupo econômico, aquela época que a gente estava falando, aquela hora que estava falando sobre grupos econômicos, né? Se este grupo econômico tiver MEIs em outros municípios, posso excluir só o do meu município? Eu não consegui entender muito bem. Eu acho que ele está dizendo aqui que o microempreendedor individual constituído, vamos dizer, em Videira, e ele estivesse trabalhando lá em Caçador, ou Fraiburgo, dentro de uma outra empresa que, na verdade, é aí o que acontece. Provavelmente seja isso. Uma das situações que nós estamos vivenciando hoje aqui, e até os municípios vizinhos nossos estão trazendo essas situações para nós, é que a pessoa que foi fiscalizada aqui está baixando o microempreendedor individual e constituindo em outro município. Aí ele está fazendo uma falsidade ideológica, certo? Aí é um crime diferente, que aí pode ser apurado de forma diversa, pode ser encaminhada uma denúncia ao Ministério Público ou alguma coisa do gênero. Agora, se o microempreendedor individual, depende qual é o tipo de atividade. Se ele está exercendo a atividade de, vamos supor lá, de funilaria, lanternagem, ele até pode trabalhar dentro de outra ele pode até estar fazendo serviços, prestando dentro de outra personalidade jurídica, porque a própria resolução traz esses entendimentos. Só que a pessoa jurídica deve ser até ao recolhimento dos tributos, inclusive da contribuição previdenciária patronal, né? Agora, eu não sei qual é a situação que ele está colocando aí. Vamos dizer, salão de beleza. 3 ou 4 salão de beleza. Aí tem aquela situação. Salão parceiro e profissional parceiro. Se for salão parceiro e profissional parceiro, até acredito que possa. Desde que esteja dentro daqueles contextos de contrato, de registrado no sindicato da classe. Aí não vai ter problema nenhum. Sim. Uma pergunta interessante aqui do Ricardo, ele fala, servidor público pode ter MEI quando seu estatuto não prevê tal vedação? Aí eu vou até assim, responder aqui, Ricardo. Bom, o que manda para o servidor é o estatuto dele, né? Então, se lá não tem nenhuma proibição dessa questão, normalmente os estatutos, né, às vezes tem algumas diferenças, mas normalmente o estatuto prevê lá que a pessoa não pode exercer a gerência ou a administração de empresa, tá? E exercer a gerência e a administração é diferente de você ser dono, ser o sócio, né? Você não pode, a maioria, assim, você não pode exercer a administração, não ser o gerente. Às vezes você pode ser sócio, ter cotas, né? Inclusive, essa nomenclatura cotas é utilizada no Estatuto dos Servidores da União, né? Então, assim, se o seu estatuto não proíbe, em tese poderia abrir MEI, né? Para você trabalhar aí, mas aí você... Eu tive uma situação idêntica a essa pergunta do Ricardo agora aqui, numa fiscalização do microempreendedor individual aqui na nossa região. Sim. E, inclusive eu fiz uma consulta, na verdade não foi nenhuma consulta, nós estávamos verificando uma situação com a Satier, da Receita Federal, que trabalha lá em São Paulo, né? Em São Paulo, a Satier é lá de São Paulo. Aí até eu disse para ela, Satier, estou com uma situação assim, que o sistema não está me liberando. Daí ela disse assim, tá, mas qual que é a situação? De um microempreendedor individual assim, assado, que é funcionário
Ela disse, não, mas espera aí, funcionário público. Eu disse, não, mas na legislação do ente federado dela, no estatuto, não prevê essa situação. Daí ela disse assim, via de regra, se não existe regramento no município, no Estatuto do Servidor Público Municipal, regra geral, Estatuto do Servidor Federal. E aí lá no Estatuto do Servidor Federal ele prevê que não pode ter essas situações. É de praxe em todos os municípios, um copia e cola da legislação da 812, né? E aí ela disse, isso, aplica-se, por quê? Porque a legislação do microempreendedor nacional, certo? 812, nacional. Se não tem previsão legal no município, aplica-se a 812. Eu já tenho uma visão diferente da Satie em relação a isso. Eu vejo que a 812 é uma lei federal e não nacional, que tem diferença. Federal Sim. vai se aplicar para a União, Servidor Público Federal. Servidor Público Federal. Aí tem que observar, na minha opinião, o que diz o estatuto local, né, do servidor local. Uhum. Mas vamos lá então, vamos prosseguir aqui, deixa eu ver aqui. A Cari Trevisan pergunta, como proceder com a fiscalização em loco quando é ponto de referência tipo jardim? Acho que deve ser tipo assim, em loco é a casa, o jardineiro, por exemplo, assim, acho que é nisso que ela está falando. Aí você vai ter que, vamos dizer assim, vai ter que ter a flexibilidade do fiscal, certo? A verificação em loco é quando você está na dúvida de alguma situação que pode estar ocorrendo lá um fato gerador. Agora, se você tem lá só como ponto de referência o jardineiro, o ponto de referência é a residência dele, aí você não vai fazer a vistoria em loco lá na residência, né? Aí você vai ter que acompanhar, talvez perguntar aonde se encontra o microempreendedor individual, ele está no endereço tal, trabalhando em tal local. Aí você vai lá em tal local. Mas o jardineiro, por exemplo, como ela colocou aqui, é bem fácil. A grande maioria do jardineiro, ele tem uma van, ou ele tem um carrinho furgão, que está lá identificado, o número do telefone dele, o WhatsApp dele. Você já vai verificar se é só ele que está dentro daquele carro, se tem mais alguém com ele. Então, tem várias situações que você pode acompanhar com relação a isso. E o jardineiro também, uma situação que é bem fácil de você acompanhar é o WhatsApp. Olhou lá no carrinho o número do WhatsApp, adiciona no teu WhatsApp. Você já vai verificar a fotinho lá dele, se ele é jardineiro, se tem mais alguém trabalhando, porque a maioria também faz isso. Coloca na fotinha do WhatsApp o serviço da jardinagem, se tem o contato de mais alguém, ou você já vai visualizar se quando ele está trabalhando, se tem mais alguém com o uniforme da roupa dele, da empresa dele, dessa mesma forma. Sim, Vamos lá, vamos indo para as perguntas finais aqui, então, para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que eu vou só ler, porque ela veio particionada em mais, aí vai ficar ruim de colocar na tela. O Natalício, ele pergunta, como eu vou recolher o ISS do Simples Nacional MEI, de MEI que tem CNPJ de outro município, mas prestou serviço em outro município? Vou tentar traduzir, eu acho que ele quer falar assim, tem um MEI lá no município dele, só que esse MEI está cadastrado, por exemplo, vamos pegar em Videira. Tem um MEI trabalhando em Videira, só que esse MEI é cadastrado em Iomerê, né? Esse ISS, no caso do Simples, infelizmente, se tiver correto, vai ser de Iomerê, porque ele é de lá. Uma situação até que nós questionamos recentemente no nosso grupo ali de trabalho, eu questionei até a seguinte situação. O MEI não pode sofrer nenhum tipo de retenção, certo? A própria legislação diz que ele não pode sofrer nenhum tipo de retenção. Aí eu pergunto a seguinte situação. Um microempreendedor individual, lá no município de Iomerê, constituído lá, que presta o serviço do item 702, aqui no município de Videira, o ISS teria que ser retido para o município de Videira. Mas ele, como tem o MEI, que ele paga das MEI para ele, vai para Iomerê. Infelizmente, a legislação é assim. Né? Então, ele não pode sofrer. Então, quem tomou o serviço não pode reter. Ele vai pagar a das MEI para o município de origem dele. Exatamente. O Tiago aqui tem uma pergunta interessante. Depois do Tiago, nós vamos ler mais uma aqui.
Também nesse mesmo sistema, ele colocou 3 mensagens aqui, eu vou ler, tá? O Thiago fala assim, ó, boa noite, uma empresa que ultrapassou o limite anual em dezembro de 2017. O desenquadramento deve retroagir? Aí, assim, vou responder essa primeira aqui, depois qualquer coisa você me corrija, tá? Thiago, ela ultrapassou esse limite. Se foi até 20%, ele vai ter essa mudança a partir de 2018. Era para ter, né? Pelo menos, a partir de 2018. Já se ultrapassou acima de 20% o limite em dezembro, aí ele retroage para janeiro de 2017, para vir calculando tudo de volta. Tá? Aí ele pergunta assim, continua retroagindo a janeiro? Olha, se em dezembro ele desenquadrou, em dezembro de 2017 ele desenquadrou, em 2018 ele já vai começar numa outra modalidade de regime tributário. Tá? Ou ele sai do meio dele, ou ele vai virar lucro presumido ou lucro real. Né? Uma dessas duas situações. Tá? Só lembrando só lembrando que aí o que acontece? Se foi até 20%, sobre o excesso, ele deve de recolher o tributo de forma na empresa normal já. Então, ele faturou 90 mil e era 81, então sobre os 9 mil que excedeu, ele deve de recolher até o final de janeiro daquele ano, do próximo ano, a diferença do tributo. Sim. Vamos para a nossa última pergunta aqui da Brumadeira. Ela faz a seguinte colocação, acho que é lá mais no início da live. O caso de hotéis e pousadas. Como fiscalizam, né? Hotéis e pousadas MEI, se não estão obrigados a emitir nota fiscal? Primeiro que hotel e pousada ser MEI... na verdade, nem existe a ocupação, né? Nem a ocupação não é permitida, né? Então, sim. Já pode desenquadrar, se constituiu como microempreendedor individual, pode desenquadrar, e aí como cobrar? Depois de desenquadrado, faz arbitramento. Providencia, identifica qual a quantidade de leitos que existem naquele local, a quantidade o valor da diária, e mais ou menos você já consegue... ocupação média, vai fazendo uma média aí, verifica qual era o faturamento dele no ano anterior, faz arbitramento, e aí dá o direito do contraditório e ampla defesa e vai para frente. Mas isso aí, agora encerramos aqui os questionamentos que tinham aqui no box. Queria agradecer a todos que puderam participar ao vivo aqui da live aqui. A intenção é deixar gravado, logo aqui que a gente encerrar aqui no Instagram, e também aí na segunda-feira sobe para o YouTube da escola, tá? Salvo se tiver algum problema que a gente não consiga salvar, mas via de regra a gente tem salvado aqui, tá? Agradecer a cada um de vocês que puderam participar ao vivo, vocês que estão assistindo depois aqui também a live, tá? Muito obrigado, sigam aqui a Escola de Tributos Municipais, sigam também aqui o professor Edvanso Pascoal, que tem bastante conhecimento aqui na área e pode estar colaborando com vocês, tá? Muito obrigado a todos, um obrigado especial ao Edvanso, pela disponibilidade mais uma vez aí do tempo, né, para a gente estar fazendo esse bate-papo. Muito obrigado, passo aí para você para as considerações finais, para a gente fazer o encerramento aí. Ok, Rafael. Eu que agradeço realmente de coração. Essa é a primeira live que eu faço e primeira apresentação que eu faço. Quero deixar bem claro que eu não sou professor, sou mero aprendiz, né? Então, na vida, a gente é um eterno aprendiz. E quero deixar aí o meu contato, né? Quem quiser seguir no Instagram, quem quiser fazer perguntas no privado, quiser chamar, quiser o contato de WhatsApp, mais informações que a gente possa auxiliar, ou até mesmo para trocar informações, trocar conhecimentos, a gente está disponível, né? Como eu falei na inicial também, parabenizo a sua atitude de ter idealizado essa escola de tributos, né? Porque só dessa forma a gente vai conseguir adquirir conhecimentos, trocar ideias, trocar informações,
O que se aplica no município talvez não se aplica em outro município, mas algumas ideias a gente pode aprimorar, ou o que está se fazendo em determinado local é aplicável na minha cidade, posso colocar, não posso colocar. Então, agradeço de coração. Precisando de alguma informação, Rafael, precisando de mais algum auxílio, a gente está à disposição, certo? Eu acho que conhecimento é uma das coisas que o ser humano deve de sempre contribuir, né? Então, se você tem conhecimento, não guarde para você. O meu conhecimento, às vezes, é restrito, ou talvez aqui a gente deixou de transpassar e vai lembrar amanhã, ou vai lembrar daqui a pouco. Então, quem tiver, pode chamar, pode pedir, a gente vai trocar informações. Se eu não souber responder, eu vou dizer eu não sei responder, né? Mas a gente vai em busca da resposta, né? Porque eu acho que o mais honroso é você dizer eu não sei a resposta, mas eu vou buscar essa resposta. Vamos buscar juntos, né? Então, só podemos criar os municípios nossos, os locais onde nós vivemos, melhores através das nossas contribuições. Então, fica o meu agradecimento de coração mesmo e quando precisar, a gente está disponível. Muito obrigado. Obrigado a todos, um abraço e tchau, tchau para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau. Abraço. Até mais.